O governo de Mato Grosso criou um sistema de classificação de risco que irá ajudar a prevenir e combater o coronavírus em todo o estado e também fazer as recomendações das medidas mais adequadas para cada um dos 141 municípios. A implantação do sistema foi publicada no Diário Oficial desta última sexta-feira e assinada pelo governador Mauro Mendes e pelos secretários Mauro Carvalho e Gilberto Figueiredo. O sistema irá acompanhar, analisar e fazer avaliação estratégica sobre a evolução do coronavírus em Mato Grosso, com base nos dados de crescimento da contaminação, na taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTIs para a doença na rede pública e também pelo número de casos ativos. Com esses dados, a classificação de risco será determinada em 4 níveis, com uma cor para cada uma. Nível baixo, cor verde. Nível moderado, com a cor amarelo. Nível alto, com a cor laranja. E muito alto, com a cor vermelha. Para cada um dos graus da classificação, o governo faz recomendações das medidas restritivas mais adequadas a serem adotadas pelo município. De acordo com a classificação de risco, as medidas a serem seguidas pelos municípios classificados como risco baixo são evitar circulação de pessoas pertencentes ao grupo de risco, conforme definição do Ministério da Saúde, isolamento domiciliar de pacientes em situações confirmadas de Covid-19 em caráter obrigatório, por prescrição médica pelos prazos definidos em protocolos, quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de casos suspeitos para Covid-19, disponibilizar em estabelecimentos públicos e privados locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%, ampliar em estabelecimentos públicos e privados a frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como pisos, corrimões, maçanetas, entre outros. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. Controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados. Manter os ambientes arejados por ventilação natural. Adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao grupo de risco. Já as medidas aos municípios classificados como risco moderado são a implementação ou manutenção de todas as medidas previstas para o nível de risco baixo, quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias e suspensão de aulas em escolas e universidades. Já para os municípios classificados como risco alto, são a implementação ou manutenção de todas as medidas previstas para os níveis de risco baixo e moderado, proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, tais como shopping center, shows, parques, jogos de futebol, cinema, teatro, bares, restaurantes, casa noturna e congêneres. Proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não presencial. Adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para evitar a circulação e aglomeração de pessoas. Já as medidas classificadas como risco muito alto são a implementação ou manutenção de todas as medidas previstas para os níveis de risco baixo, moderado e alto. Quarentena coletiva obrigatória no território do município por períodos de 15 dias prorrogáveis mediante reavaliação da autoridade competente, controle do perímetro da área de contenção por barreiras sanitárias para triagem de entrada e saída de pessoas, ficando autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de acessar e exercer atividades essenciais. E também a manutenção apenas de serviços públicos e atividades essenciais, em consonância com o Decreto Federal número 10.282, de 20 de março de 2020, exceto academias, salões de beleza e barbearias.